Olá pessoal, então começar aqui a nossa aula de manipulação de PDFs, né? Essa aula ela vai estar no AVA e o site que a gente vai usar, ele também está aqui no AVA, ó, com esse link I Love PDF. Inclusive nós já temos o vídeo de buscas avançadas, certo? E o site é esse aqui. Eu vou mostrar algumas ferramentas para ele. Simplesmente você vai entrar no site ilovepdf.com, né? Esse barra PT porque está em português, ele tem várias línguas. Você pode criar uma conta ou não, isso é o que eu acho mais legal. E ele tem algumas funções prêmios que a gente não vai explorar, né? No caso, se você quiser pagar para ter uma conta, guardar seus arquivos online nele, fica a seu critério. Porém, quais são as principais que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a parte de juntar PDFs, dividir PDFs, comprimir, numerar PDFs, certo? A parte de numeração de PDFs. E aí vocês podem explorar depois. Por exemplo, ele tem uma função de você colocar assinatura, tem outra para converter de PDF para imagem, ou de imagem para PDF, de PDF para Word, e por aí vai. Para facilitar, eu criei aqui um arquivo, ele vai estar na atividade que vocês vão fazer, né? Esse arquivo eu vou mostrar para vocês aqui, certo? É esse arquivo aqui, manipulação PDF. E ele somente tem 6 páginas, onde cada página dessa tem um número para a gente ver como é que a gente manipula. A gente vai estar trabalhando com esse arquivo aqui. Então, primeiramente, primeira função, né, que nós vamos ver, a função de dividir o PDF. Depois eu vou juntar. Né? Então, a gente vem aqui, dividir arquivo PDF. Você vai clicar, vai ter esse botão onde você vai selecionar o arquivo PDF que você quer. Né? A gente vai trabalhar com esse arquivo aqui, manipulação. E ele vai mostrar aqui ó, que esse arquivo tem 6 páginas. E você tem algumas opções, por exemplo, dividir por intervalo ou extrair páginas. Na extrair páginas, você vai marcar quais páginas que você quer extrair dele. Então ele vai, se eu desmarquei aqui, ele vai extrair a página 1, a página 5 e a página 6. E ele vai baixar essas 3 páginas separadas, cada uma em um arquivo. Mas você pode vir aqui e escolher essa opção. Ó. Mescle as páginas extraídas em um único arquivo PDF, né, em um arquivo PDF. Então, desse modo, ele vai conseguir extrair as páginas 1, 5 e 6, que estão marcadas, e essas páginas vão vir juntas. Né? Você clicando lá no botãozinho, ele vai vir para essa página. Caso o seu download não comece, aqui já começou de forma automática, né? Ele vai abrir essa aqui onde você quer salvar, né? Vou deixar aqui em downloads mesmo. E ele vai baixar o arquivo, né? Um arquivo pequenininho. Ó, vou abrir aqui o arquivo. Tem um bocado de coisa aberta aqui. Vamos abrir de novo. Pronto. E ele baixou somente os arquivos, as páginas 1, 5 e 6 e trouxe essas páginas juntas, né? Então é uma função muito boa. Vou mexer mais um pouco aqui nessa opção, né? De dividir o PDF. Não vou fazer o procedimento novo, mas vou mostrar outra opção, que é a opção de dividir por intervalos. Se você tem um arquivo muito grande, como um livro, você pode vir em intervalos personalizados. Por exemplo, eu quero vir da página 1 até a página 2. E aí ele vai baixar da 1 a 2. E eu posso adicionar outros intervalos. Mas depois da 2 eu quero baixar só da 4 até, aliás, da 5 até a 6. Então ele vai estar dando esses dois intervalos. Né? Você vai conseguir mexer com, por exemplo, eu quero um livro, eu quero extrair o capítulo 5 e o capítulo 6. Você vai ver lá a página onde começa o capítulo 5 até a página que termina, a mesma coisa com o capítulo 6. E ele também vai ter essa opção de você mesclar os intervalos se você quiser que eles venham num arquivo só. Se não, vão vir os intervalos em arquivos separados. E também temos a opção de intervalos fixos, né? Dividir as páginas em intervalo de 2 páginas. Então ele vai sair, pegar um arquivo grande e vai juntar de 2 em 2. Né? E aí sim ele vai baixar esses arquivos de forma separada. Né? Não, eu quero intervalo de 3 a 3 páginas. Então ele vai vir o primeiro intervalo de 1 a 3 e o segundo de 4 a 6.
Então essa é a primeira ferramenta, né? Dividir PDF. A segunda é a ferramenta de juntar, que acho que a gente mais usa. Por exemplo, eu usei essa ferramenta quando eu fui mandar a documentação do concurso, onde eles pedem, mande os seus documentos pessoais, então, todos os seus diplomas juntos. Então você vai e junta ali, por exemplo, eu quero juntar o meu histórico da graduação, diploma da graduação, histórico do mestrado, diploma do mestrado e doutorado, especialização, curso, qualquer coisa, você quer juntar tudo em um arquivo só. Então você vem aqui, selecionar arquivo, né? Eu vou juntar aqui os slides que eu tenho. Vou botar aqui o meu histórico, os slides de Kanban e esse aqui de somente para visualização. Escolher esses três. E aí ele vai mostrar os três arquivos que você selecionou. E o legal desse aqui é que esse aqui você pode clicar, segurar e arrastar para você modificar a ordem desse arquivo. Então você viu lá na documentação que primeiro tem que vir o RG, um exemplo. Aí você coloca o RG para cá. Mas depois tem que vir os slides. Aí bota o slide no meio e deixa o histórico por último, né? Clica em juntar. E aí ele já está juntando os arquivos aqui, ele já está mesclando. Se ele não começar o download automático, né, que normalmente ele começa, você clica aqui em baixar o PDF combinado. Às vezes começa, às vezes não. Que já escolheu para você baixar. Esse aqui ele vai baixar com o nome Kanban, né, que é o nome do arquivo que eu coloquei, esse merge, que é para indicar que eles foram unidos, né, que esse merge quer dizer juntar. Né? Não vou salvar esse aqui, vocês podem testar. Né? Essa ferramenta ela é muito usada. E essa ferramenta acaba nos levando à próxima, que é o quê? Às vezes você tem lá, aconteceu muito comigo, você faz o scan, escaneia lá um diploma que você tem e o arquivo ficou muito grande. 20 megas, 30 megas, 50 megas. E principalmente quando você juntou todos. Então dá um arquivo de, sei lá, 50 megas. E o pessoal vai e diz, o tamanho máximo do arquivo que você vai poder submeter na nossa plataforma, na sua inscrição, é, sei lá, 20, 30 megas. O seu está com 50, 60. E aí vem a primeira ferramenta que eu usei que me fez conhecer o site I Love PDF, que é, né, Eu Amo PDF, que é a ferramenta de compressão. Ele tem a opção de comprimir o PDF. Então, eu peguei um arquivo aqui grande, né, o meu histórico ele está aqui com 5 megas, assim, não é tão grande, mas relativamente. E eu escolhi, e você aí tem três opções de compressão. A compressão recomendada, né, que ele vai tentar manter uma boa qualidade com uma boa compreensão. A baixa compressão, que ele vai tentar manter mais qualidade e menos compressão. E a extrema, que ele vai tirar mais a qualidade para tentar deixar o menor possível. Né? Vamos fazer aqui as três. Né? A opção de comprimir, esse aqui foi a padrão. Você viu que ele caiu de 4.99 megas para 1.08. Né? Vou salvar aqui nos downloads. E vou abrir aqui ele. Você viu que praticamente não perdeu qualidade. Né? Leitura está boa, está clara, e você caiu para 1.8 megas. Vamos fazer de novo agora. Mesmo arquivo. E usar uma compressão baixa para dar mais qualidade. Na maioria das vezes, essa compressão ela não tira muito do arquivo, a não ser que seja um arquivo muito rico em detalhes. Como normalmente a gente junta documentações, uma parte que é escaneada, até uma boa compressão consegue manter uma qualidade boa. Né? Aqui nós vamos ver que em vez de cair para 1 mega, né, 1.08, ele caiu somente para 481. Então ele, na compressão baixa ele comprimiu pouquíssimo, tentou manter o máximo de qualidade. Né? Então estou abrindo ele aqui para vocês verem. Qualidade boa também, superior, né, à anterior, mas mesmo assim uma qualidade boa. Né? E por último vamos usar o mesmo arquivo para fazer uma compressão extrema. Né? Vamos juntar aqui. E aí vamos fazer uma compressão extrema. E ele caiu de 5 megas para somente 300k bytes, né? 306.19k bytes. Um arquivo muito pequenininho, diminuiu aí mais de 10 vezes, né, o tamanho do arquivo. Porém, ele vai pecar um pouquinho na qualidade. Vocês conseguem ver que as letras já começam a ficar mais borradas, né? Você consegue ver aqui que a qualidade já não está tão nítida. Então, aí
vai de quê? Normalmente você usa isso aqui quando realmente seu arquivo é muito grande, você não conseguiu diminuir, já tentou de todo jeito, e aí você vai para uma compressão extrema. Porém, na grande maioria dos casos, a compressão média, né, a moderada, né, que é a compressão padrão, ela vai ser a melhor. Né? Assim, melhor porque ela vai manter uma qualidade muito boa, né, que é a compressão recomendada. Vai manter uma qualidade muito boa e mesmo assim vai diminuir muito o arquivo. Você viu que ele diminuiu aí praticamente em 5 vezes, né, o tamanho. Então essa ferramenta eu acho muito útil, principalmente é, em cursos EAD. Por quê? No AVA nós temos um limite de arquivo muito grande, você consegue ter arquivo de gigas. Porém, alguns centros, né, algumas instituições, eles podem optar por trabalhar com arquivos menores, porque você, para manter um arquivo muito grande na plataforma, você tem que ter um servidor que suporte, custa mais dinheiro. Então, muitas vezes você tem uma atividade, o professor limita ali, ó, no máximo os arquivos de 5 megas. E aí vocês têm essa opção de usar essa ferramenta. Existem outras, acho que tem uma que é Small PDF também online, muito boa, mas eu sou fã da I Love PDF, é a que eu uso. Né? E ela vai ter essa ferramenta aí de comprimir. Então, até agora nós vimos essas três opções de juntar, dividir e comprimir. Nas opções de PDF para Word, ela funciona, porém às vezes não funciona tão bem. Por exemplo, né? Eu tenho um PDF aqui, vou escolher esse mesmo PDF do histórico, e como é uma ferramenta gratuita, ele lhe dá um norte, certo? Porém, esse norte às vezes não é tão bom. E aí, quando você vem para essa opção de compressão, e aí nós vamos ter o primeiro problema que eu vou mostrar para vocês, que é o uso de ROC, né? Parece que você está tentando processar um PDF que contém algumas páginas escaneadas. Então, esse meu PDF não é um livro que eu escrevi no Word e salvei como PDF. Era um histórico no papel e eu escaneei ele. Então, para o computador, ele entende isso como sendo uma imagem do meu histórico e não uma tabela com letras. E o ROC é esse sistema feito para você conseguir extrair textos de imagem. Né? Então, por mais que eu tire foto de uma página, a função ROC ela vai conseguir ler essa página, vamos dizer assim, e separar texto, tabela, tudo bonitinho. E aqui eu não tenho essa opção, porque a opção ROC ela está na opção Premium, que você tem que pagar. Né? Então eu vou tentar converter para Word, para vocês verem, sem a função ROC, né? Que é converta PDFs com textos selecionáveis. Como assim selecionáveis? Eu vou abrir aqui e vocês vão ver. Né? Então, vou tentar converter para o Word. Ele vai dar o alerta, né, que eu estou tentando converter uma imagem sem usar essa função de conversão de imagem para texto, porque eu não pago a função Premium. Eu vou fazer assim mesmo, que é para vocês verem como vai ficar o resultado. Né? Ele vai processar aqui. Ele vai converter para o formato DocX, né, que é o formato do Word. Eu vou tentar abrir aqui, eu vou abrir com WPS mesmo. E aí vocês vão ver ó, que na verdade isso aqui é uma imagem da página. Ele não pegou o texto da página e tentou converter para o Word. Porque o meu arquivo original, ele não era um texto, né? Ele era uma imagem. Diferente, por exemplo, de eu abrir aqui a nossa página do Kanban, a nossa aula do Kanban. A nossa aula do Kanban eu consigo selecionar o texto, porque ela foi feita em um aplicativo onde ele de fato escreveu o texto e ele converteu para PDF. Então, por exemplo, eu vou tentar usar aqui esse do Kanban para converter para PowerPoint. Não é tão preciso, mas mesmo assim é muito bom. Por quê? Porque o texto não está em imagens, o texto está selecionável. Então, quando o seu arquivo é nesse formato, é um PDF onde você consegue selecionar o texto, fica muito mais fácil, né? Fica possível que o I Love PDF consiga fazer essa conversão. E nem sempre, às vezes, ela é tão assim precisa, vamos dizer, que é o que a gente vai fazer agora. Eu cliquei na opção de converter de PDF para PowerPoint, né, que é o nosso do Kanban, e a gente vai ver como é que é o resultado, como é que isso funciona. Né? Tá aqui o ficheiro, que ele chama, né, que é o arquivo, e eu venho aqui em converter para PPTX, que é o formato do PowerPoint, né, de uma apresentação do PowerPoint editável. Ele vai abrir aqui para mim salvar, eu vou salvar e vou abrir aqui.
Vamos ver como é que ele conseguiu. E conseguiu fazer uma conversão muito boa. Ó, você vê que esse aqui não é o Word, né? Ele é o WPS, que é uma outra opção para o Office, perdão, para o Microsoft Office. É uma ferramenta grátis que é muito parecida com o PowerPoint, com o Word, com o Excel. E eu gosto muito dessa ferramenta, né? Você roda Windows, Linux, Apple, né? Que é o iOS. E ele conseguiu fazer uma conversão até bem precisa. Ó. Eu tenho aqui a caixa de texto, tenho esse texto aqui todo junto, eu consigo selecionar o texto, agora eu consigo editar esse slide, né? A caixinha ficou bem bonitinha, ó, ele conseguiu montar essa caixinha. Então, tem um formato legal, eu consigo mexer nos textos. O que antes era um PDF, agora para mim é uma apresentação onde eu posso editar. Então, se às vezes você quer usar uma apresentação como base, você recebeu essa apresentação em PDF, você pode usar essa ferramenta do I Love PDF para tentar converter ela para o PowerPoint e aí sim você fazer a edição, né? Você brincar com o texto, alterar o texto, né? O quadro do Kanban, ele botou isso aqui como imagem, isso aqui como texto. Você vai ver que às vezes ele não é tão preciso, né? Por exemplo, isso aqui no PowerPoint é uma caixa grande, aqui ele colocou como uma caixinha de texto pequena. Ele faz uma certa adaptação. Não vai vir tipo uma pessoa que criou diretamente no PowerPoint, mas ele já consegue lhe dar um norte muito bom, né? Por exemplo, quando eu dou um Enter aqui, ele não entende esse quadradinho como sendo um novo tópico do PowerPoint, se vocês já usaram. Ele entende esse quadradinho como sendo só textos separados por Enter. Então isso aqui não é bem um tópico. Ele converteu esses pequenos quadrados em imagens e não em tópicos, né? Se fosse no PowerPoint normal, eu vou criar aqui um novo slide, né? Eu vou colocar aqui um layout para esse slide. Esse que ele usou não é muito bom não, né? Mas, por exemplo, eu vou colocar esse aqui de título. E eu vou criar aqui um tópico. Funcionaria. Esse tópico dá com uma cor ruim. Tá aqui o quadradinho. Eu colocaria um tópico, quando eu desse Enter, ele criaria outro tópico, né? Outro quadradinho embaixo. Esse seria o funcionamento normal. E aqui nós vemos que ele conseguiu converter, porém esses quadradinhos não vieram no formato de tópicos, e sim de imagens que estão ali naquele local, porque ele pegou o nosso PDF e converteu para tentar deixar o mais parecido possível, né? Porém, é uma ótima base para se trabalhar. Daí você pode criar tópicos, editar ele, deixar no formato que você quer. Então vocês têm essa opção. Isso também funciona para Word, PowerPoint e Excel, né? Eu não estou sem nenhum arquivo do Excel aqui, mas é possível. E o contrário também é. Você tem um arquivo do Word, um arquivo do PowerPoint que você quer salvar para PDF. Porém, o Word, o PowerPoint e o Word, o PowerPoint e o Excel, ele já tem essa função, né, de você conseguir exportar eles como PDF. Né? Você vai lá em salvar como, escolhe o formatinho do PDF, ele já lhe dá essa opção. Né? Nesse WPS, que é o que eu estou usando aqui, ele já tem essas opções, né? Aqui em cima, ó, ferramentas, você vem aqui em página inicial, na hora de salvar, você já tem a opção de exportar como PDF, né? No Word você pode vir salvar como, vai ter lá a opçãozinha de salvar como PDF, né? Inclusive esse aqui é o PowerPoint que eu fiz para a aula, né? Eu fiz no PowerPoint, exportei como PDF. Simplesmente você vem, salvar como, escolhe uma pasta aqui, no tipo você consegue escolher PDF. Né? Então você consegue exportar isso de forma nativa do aplicativo. Né? Mas a ferramenta também lhe dá essas opções. E temos a opção de PDF para imagem, JPG para imagem, né? Assim, aliás, JPG para PDF. Temos a opção também de editar o PDF, onde ele dá algumas ferramentas. Por exemplo, eu vou colocar esse mesmo aqui de Kanban. São ferramentas um pouco limitadas, mas ele vai mostrar página a página aqui do que você quer. Né? E aqui em cima você tem algumas opções. Por exemplo, aqui você consegue adicionar uma nova página entre a primeira e a segunda. Então, se clicar aqui, ele adiciona uma nova página. Está um pouquinho lento. Aqui você consegue adicionar um texto. Né? Então, ó, apareceu a caixinha de texto aqui, você consegue mover essa caixinha e colocar o seu texto. Não é tão simples assim, tão intuitivo, mas ele serve caso você tenha que fazer alguma alteração pequena, né? Você tá sem o arquivo original e aí você quer mexer nesse texto, você pode mover esse texto para onde você quiser. Você tá sem o arquivo original, tá sem tempo, é uma mudança pequena, né?
Você pode mudar a fonte aqui do seu texto, né? Posso selecionar o meu texto, mudar, por exemplo, para a fonte Courrier, deixar negrito. Você tem algumas funções básicas de edição, né? Assim como você pode adicionar imagens, pode desenhar nesse PowerPoint, aliás, nesse PDF, né? Você pode desenhar e depois salvar. É útil, mas assim, normalmente se você fez isso aqui no PowerPoint e salvou, você volta para o arquivo PowerPoint, edita lá que ele é mais simples, é próprio para isso, e depois você exporta de novo como PDF. Porém, temos essa opção de editar. A opção de assinatura, eu acho que eu estou sem a minha assinatura aqui, né? Basicamente você escolhe um arquivo, vou escolher esse de manipulação de PDF mesmo, né? Eu acho que você tem a opção de deixar várias pessoas assinarem esse documento ou só você. Vou deixar aqui apenas eu para facilitar. E aqui eu acho que na que está salva eu tenho a minha assinatura já. Você pode carregar o arquivo de uma sua assinatura se você tem ele digital, né? Você pode ter esse texto pronto aqui, né? Não acho tão legal. E tem esse aqui que se você não tiver, você pode desenhar, tentar assinar por aqui, ó. Assinar qualquer coisa. Normalmente eu tinha a minha... você pode dar meu nome aqui. Danilo Rodrigues, Ministério de RCB. Escolher uma cor, assinar em azul, por exemplo, e aplicar. Aqui vai aparecer a sua assinatura. Tem aqui alguns campos que ele mesmo já coloca. Aí você simplesmente arrasta aqui e vai soltar onde você quer que a sua assinatura apareça. Inclusive, você pode aumentar, diminuir a sua assinatura, né? Eu tinha essa assinatura, tem algum lugar no meu computador, aqui eu escrevi naqueles aparelhos, né? Onde você escreve com a caneta digital e ela aparece lá no computador, tem isso salvo em algum local. Mas em alguma necessidade você consegue jogar a sua assinatura direto no documento. Porém, na outra aula que eu falei, vimos que nós podemos assinar também pelo SouGov, né? Que é uma nova ferramenta, uma assinatura eletrônica de fato, né? Na assinatura digital daqui, você precisa fazer o upgrade para a conta premium, né? Aí depois você vai assinar, né? Você tem que salvar isso aqui, né? Para essa opção você tem que criar uma conta. A minha está criada com algumas dessas ferramentas e depois vocês podem baixar o arquivo. É para o último caso, né? Se você quiser colocar marca d'água, rotacionar alguma página, desbloquear, às vezes funciona, às vezes não. Você mesmo pode proteger colocando senha, né? Temos essa outra opção aqui, que é a opção de organizar o PDF. Basicamente eu vou colocar esse aqui do Kanban. Vai aparecer todas as páginas e você vai poder simplesmente trocar as páginas de lugar, certo? Caso você salvou, tem um arquivo aí que a página está fora de ordem, você vai ver que eu vou movendo, as páginas vão mexendo e no final você clica em organizar e vai baixar o seu arquivo completo. Não tem necessidade aqui, eu não vou baixar, mas espero que vocês pratiquem, né? Outra ferramenta daqui que eu já usei foi a de número de páginas, né? A de número de páginas ela é bem simples. Vou fazer aqui com o nosso slide de manipulação. Eu usei quando fui fazer um documento e eu precisava numerar as páginas. E aqui é bem legal porque você consegue escolher para uma página única, ou seja, cada página dessa tem um número. Página dupla, né? Que ou seja, quando as páginas são unidas e o número de um lado em um fica de um e um lado fica do outro. Normalmente é feito para impressão. Vou deixar aqui na opção de página única. Você tem a opção da margem, por exemplo, você vê que aqui ele dá um espacinho entre a margem. Se você coloca uma margem pequena, você vai ver que o número vai aparecer mais próximo das bordas. Se você coloca uma margem grande, ele aparece mais distante. E você consegue escolher a posição. Por exemplo, eu quero que a numeração apareça em cima, a numeração apareça embaixo, né? E aí você consegue. Primeiro número de páginas. Se você quer que comece do 1, então vai ser 1. Se você quer que comece do 2, começa do 2, né? E aí você pode dizer, as páginas a partir da página 2, por exemplo. Então você vai dizer, que a primeira página eu não quero que apareça, mas a partir das páginas 2 vai aparecer, começando com o número 2. E você ainda pode dizer, não quero que vá até a última, eu quero que pare na 5. A última página é uma página em branco, a primeira é a capa. Então você pode usar essas opções aqui para modelar, né, como você quer que apareça esses números, né? Você pode escolher como esse número quer aparecer. Por exemplo, eu quero que apareça não só o número da página, mas eu quero nesse formato. Então vai aparecer página e esse N aqui vai ser o número da página. Então, em vez de aparecer só 1, 2, 3, vai aparecer
página 1, página 2. Se você quiser, você pode mexer nisso aqui, né? Você pode escolher a fonte, né? Esse aqui, você consegue dizer, ó, vai aparecer a página 1 de 6, 1, né, o do total. Onde esse N aqui é o número atual da página, esse P é o total. E você pode personalizar. E você vai dizer, eu quero, em vez de aparecer página, eu quero que apareça folha N de um total de P. E aí eu personalizei. Vou colocar aqui para aparecer a partir da página, a partir do número 1 aqui, né? Inserir o número de página. Vou salvar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Aí ele vai baixar. Vou mostrar para vocês agora como ficou. E, ó, primeira página em branco, como eu pedi. Na segunda, folha 1 de um total de 6. Folha 2 de um total de 6. Folha 3 do modo personalizado, né? Eu achei muito pequeno. Você pode voltar na ferramenta e, na hora de manipular, escolher uma fonte maior, né? Escolher aqui a manipulação. Você pode escolher uma fonte maior. Por exemplo, aqui é Arial, você pode mudar para outra. Aqui está o tamanho, que é 14, eu posso botar um tamanho de 20, 31, você vai escolher. Eu quero negrito, eu quero itálico, eu quero sublinhado, né? Eu posso escolher a cor que essa fonte vai aparecer. Ele tem algumas ferramentas aí para você manipular, né? Então, a ideia da aula de hoje é essa, né? É a aula curta porque, na verdade, a parte demorada dessa aula é que vocês comecem a praticar essas ferramentas, certo? Peguem um arquivo PDF que tem lá, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre a atividade. A atividade eu vou liberar agora, junto com a aula. E a atividade ela é bem simples. Ó, o arquivo anexado contém 6 páginas, então esse arquivo que aparece aqui, manipulação PDF, é esse arquivo aqui, gente, que a gente está usando. É esse arquivo aqui, que contém essas páginas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? E aí, qual vai ser a atividade? Estou explicando, né? Onde cada uma delas possui o número de 1 a 6, a primeira com 1, a última com 6, o mesmo arquivo usado em aula. A tarefa consiste em usar essas técnicas de manipulação de PDF, né? De modo a que o arquivo, né? Desse arquivo eu só quero que vocês submetam aqui o arquivo contendo as páginas 3 e 6. Né? O arquivo lá tem 6 páginas, vocês vão manipular o PDF com algumas dessas ferramentas que eu mostrei, de forma que só sobrem as páginas 3 e 6. E essas páginas têm que estar juntas. Então vai ter um arquivo só contendo 2 páginas, que são as páginas 3 e 6. Vocês fazem essa manipulação e submetem ela para mim, né? A ideia é essa. Caso fiquem com dúvida, vai estar a aula aqui, como também vai estar o site, né? Do mesmo jeito que eu coloquei o site do Google Acadêmico, aqui eu tenho o site I Love PDF, né? Se você clicar aqui, isso aqui vai me levar para esse mesmo site que eu estou trabalhando, que é o I Love PDF. E aqui vocês vão poder fazer suas manipulações. Não precisa criar conta, certo? Vocês veem que aqui eu não criei, não loguei hora nenhuma. Sim, tem a opção de rotacionar, essa opção eu não tinha falado. Essa opção é bem simples. Tá aqui, usar essa mesma do Kanban. E eu posso botar para os arquivos ficarem em pé, ou virar para um lado, virar para o outro, né? Você pode deixar ele de cabeça para baixo. É uma ferramenta bem simples de rotação, né? Não vou aplicar, não tem necessidade, fica para vocês praticarem. Então, muito útil essa ferramenta, tanto para cursos EAD, como para a sua vida como um todo, né? Trabalhando online, enviar arquivo, documentação, tem várias documentações que tem que enviar juntas, por exemplo, meus comprovantes referentes à graduação, meus comprovantes referentes à minha pós-1, meus comprovantes referentes ao meu mestrado. Então, essa ferramenta é muito útil. Normalmente, vocês vão ficar mais aqui em juntar PDF e comprimir, que é o que eu mais uso. Né? Dividir às vezes é necessário, quando eu tenho uma aula muito grande, eu quero separar essa aula em pequenas partes. Né? Você pode usar essa ferramenta dividir. E em alguns momentos que você precisa editar, pegou uma aula na internet e gostou da aula, quer melhorar ela, essas ferramentas de conversão também são muito úteis. Assinatura eu já usei algumas vezes. Numeração de página eu usei apenas uma. Foi necessário, né? Que eu tinha um arquivo PDF gigante, porque era para montar eu tinha que ter um arquivo do Word,
Esse arquivo tinha lá um sumário dizendo os arquivos PDF que eu tinha. No final eu só fiz juntar esses PDFs lá, em cima eu coloquei o número. Não, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3 e tal. Usei somente uma vez. Se vocês quiserem, vocês podem criar a conta Premium e trabalhar com a OCR, né, que é essa parte que eu falei de vocês extrair os textos, né? E aí fica a seus critérios explorarem as outras ferramentas. Espero que vocês tenham gostado da aula e até segunda.